Bom, graças a Deus, lição de número 12, meus irmãos, 19 de março de 2023, Vivendo no Espírito, Escola Bíblica Dominical, Sala de Obreiros. Sejam todos bem-vindos, tá bem? Nós vamos aqui fazer a leitura do texto, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 25. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tópico de número 1. A vida do Espírito. Andando em Espírito. Por que andar em Espírito? Como andar em Espírito? Tópico 2. Confronto entre a carne e o Espírito. Carne versus Espírito. As obras da carne. Tópico 3. O avivamento pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. Contra o fruto do Espírito não há lei. Então esse aqui é o conteúdo que nós devemos trabalhar hoje. Como já expliquei aos irmãos, nós não seguimos aqui a mesma metodologia de uma sala de aula de jovens, adolescentes, novos convertidos. Nós entendemos que estamos numa classe de obreiros e que esse é um assunto já de velha data, já é um assunto conhecido por nós, todos os frequentadores de escola dominical. O assunto do trimestre é avivamento. Aviva a tua obra. E declaro para os irmãos um contrassenso estarmos falando de avivamento e nós não estarmos aqui com a mesma quantidade de pessoas que já vimos em ocasiões anteriores, porque se é avivamento a gente entende de que deveria aumentar ainda mais. Então, nós não ignoramos o fato de que a vida particular de cada um tem os seus tropeços, as suas dificuldades, porque existe um avivamento e um contra-avivamento. Sempre que houve um movimento do Espírito Santo, também o diabo do outro lado estribuchou e colocou pedras de tropeço no caminho das pessoas. Aí cabe a cada um enfrentar o diabo até que ele fuja. Então a gente percebe que não é só o avivamento de vento em popa, mas também o contra-avivamento. Obrigado, meu irmão. E não podemos nos conformar, senhores. Nós não podemos nos conformar de que é assim mesmo, sabe? Muitas calamidades, a gente sabe que vieram várias calamidades, irmãos nossos passaram por reveses, perderam até carro, né? Bens materiais, familiares. Então a gente não ignora isso daí. Aí você pergunta se são todos, né? Se são todos que aconteceu isso ou que vem acontecendo. Então o tema do trimestre, por ser avivamento, a gente esperaria casa cheia. É assim. Agora também não dá para ir na casa de ninguém. Cada um sabe aonde o calo aperta, tá bom? Tendo essa justificativa, o tema da nossa aula fala sobre vivendo no Espírito. Então a gente já sabe mais ou menos o seguinte, olha, você tem a palavra do Senhor Jesus dizendo o seguinte, tem o Espírito Santo. Quando a gente vai para as revelações do Apocalipse, mostra que aqui está o trono de Deus e em volta do trono de Deus existem 7 tochas, que são as 7 manifestações do Espírito Santo. E se tem um lugar onde o Espírito Santo é pleno, é nos céus. Pleno. Ele está em volta do trono de Deus e a presença dele, o fogo dele, o amor dele inunda os céus de ponta a ponta. Não dá para ela dar um passo para lá ou para cá sem que o Espírito Santo se mostre e seja presente. Isso aqui nos céus.
Aí o que diz o Senhor Jesus para nós sobre o Espírito Santo? Que ele tem que ser enviado. O Espírito Santo não vem por conta própria. Ele está ladeando o trono de Deus, ou rodeando o trono de Deus, não vem por conta própria. Lá no Antigo Testamento, ele vinha em forma de virtude, ele capacitava o profeta e só. É uma capacidade momentânea, uma capacidade pontual, para um serviço da parte de Deus, seja para escrever os oráculos de Deus, para pronunciar a palavra de Deus, para trazer algum sonho ou revelação, ou para ser um sinal mesmo, como a força de Sansão, a capacidade estratégica de Davi, a sabedoria de Salomão, a fé de Abraão. Então são situações pontuais. Aí o que acontece? O Espírito Santo ele também atuava em volta do profeta. Ele não habitava. É uma visita momentânea, é uma visita da tarde, uma visita da manhã, uma visita de momento. Isso mudou. Mudou quando o Senhor Jesus, ele disse, olha, se eu não for, ele não virá. Enquanto o Filho estava aqui, o Espírito Santo estava em Jesus e com os apóstolos. Então ele estava em Jesus e com os apóstolos, lado a lado, do lado de fora dos apóstolos, atuando do jeito que atuava no tempo dos profetas. Cristo foi aos céus. Aí o Cristo disse assim, se eu for, rogarei ao Pai para que ele vos envie o outro Consolador, para que esteja convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós recebereis, porque habita convosco e estará em vós. Você vê a diferença de estar em nós e estar conosco. Então o Espírito Santo estava com os profetas, o Espírito Santo estava com os discípulos, enquanto Jesus estava na terra, o Espírito Santo estava em Jesus e agora o Espírito Santo está em nós. Pronto, mudou a dispensação. Essa é a dispensação da plenitude do Espírito Santo. Quer dizer, a mesma presença que ele tem ao lado do trono de Deus nos céus, agora ele tem na igreja, agora ele tem no crente. Mudou essa dispensação. Ele não atua mais de controle remoto, à distância, não é só para dar uma virtude para você, um dom espiritual, usar você como ferramenta, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo falou que agora ele é selo de salvação, tá bem? São símbolos, tá? Selo. Nós somos selados para a salvação. Habita em nós, está conosco, ele aplica em nós os atributos do Senhor Jesus, todos os atributos de Cristo são atribuídos a nós também, para que haja unidade. O Pai em Cristo, o Cristo em nós. Quer dizer, nós estamos em Cristo. Todos os atributos de Jesus estão atribuídos a nós também. Ou seja, Deus nos vê através dos olhos de Jesus. Deus nos vê através do sangue de Jesus, da pessoa do Senhor Jesus. Então Cristo não vê o Rogério descolado, só o Rogério isolado sozinho. Vê com Cristo, vê através de Cristo. Isso só é possível porque o Espírito Santo está em nós. Uma metáfora para os irmãos entenderem bem é justamente quando o óleo cai em uma folha de seda. O óleo caindo, ou o azeite, né? Caindo numa folha, o que ele faz? Ele permeia a celulose, ele penetra a celulose. E a partir daí fica inseparável, não dá mais para tirar o óleo do papel e o papel do óleo. Não dá mais. Agora, é papel untado, papel ungido, chamado de papel manteiga, inclusive. Por quê? Ele foi untado com óleo ou com manteiga. Não tem mais. A mesma coisa acontece com a nossa natureza agora. A partir do novo nascimento, o que acontece? Nós agora estamos no Espírito e o Espírito está em nós. Vocês veem só? Nós nele, ele em nós. Isso aqui não tem mais como descolar, não tem mais como. Isso aqui não acontece mais. Uma vez que você passa a ser gerado pela palavra de Deus, vocês são nascidos não da carne e do sangue, mas são gerados por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É um novo nascimento.
O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É igual ao Espírito. Onde o Espírito vai, você vai também. Aonde que está isso? Está lá no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel mostra os querubins e diz que o Espírito está do lado de fora dos querubins. Para onde, e é assim, a visão que tem em Ezequiel é assim. Você tem lá um querubim, ao lado do querubim tem uma roda. A roda maior gira dentro da roda menor, é isso que ele diz, né? A roda maior gira dentro da roda maior e o espírito do querubim está na roda. Então o espírito do querubim está na roda. Para onde a roda vai, o querubim vai também. Então quando a roda vai para cá, o querubim vai para cá. Quando a roda vai para cá, ele vai para cá. Quando a roda sobe, ele sobe. Quando a roda desce, ele desce também. Então o espírito do querubim está do lado de fora do querubim. E do homem, está no corpo. Então nós temos o Espírito no corpo. E o querubim de Ezequiel, esse tem o Espírito do lado de fora numa roda, cheia de olhos. É lógico que é uma visão, né? Por ser uma visão, a gente não tem ideia da realidade que seja, só quando chegar em casa. Chegando em casa, a gente vai ver o querubim com o Espírito do lado de fora. É como se fosse uma sonda, sabe as pessoas que andam com a sonda? É como se fosse uma sonda. Tem aquele pessoal que leva o balão de oxigênio no carrinho. Então tem que levar, porque se não levar o balão de oxigênio, ele morre. No caso, o balão de oxigênio do querubim é a roda. Então para onde a roda vai, ele vai também. Aí, para vocês entenderem esse lado de cá. Para onde assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Para onde o Espírito for, nós temos que ir. Para onde o Espírito nos conduzir, nós temos que sermos conduzidos. Você vê o Senhor Jesus, ele é batizado no Jordão, e aí o que diz a Bíblia? Foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi assim, Jesus foi e falou: Espírito Santo, vem comigo, eu vou te levar para o deserto. Não foi assim. O Espírito conduziu o Senhor Jesus ao deserto. E quando Jesus se alegrava, o que diz a Bíblia? Alegrou-se no Espírito Santo. Até isso, alegrou-se no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele gerou o Senhor Jesus, diz que a criança saltou do ventre quando ouviu a voz de Maria, e diz que foi cheia do Espírito Santo. Isabel foi cheia do Espírito Santo por causa da saudação de Maria, e a criança saltou no ventre. Esse aqui é o Espírito de quem nós estamos falando agora, que está falando por meu intermédio e que está falando na sua mente e no seu coração agora. É o mesmo Espírito, falando em bom português numa sala de aula. Aí qual que é o nosso tema? É que nós agora, que estamos no Espírito, versículo último, está vendo? Versículo 25. Se vivemos no Espírito, o que a gente tem que fazer? Andar. Andemos também no Espírito. Pronto, nós temos que sincronizar ou sintonizar a vida que a gente tem com o caminho que a gente anda. Tem que fazer essa calibragem, porque ele já está em nós, não tem mais como o Espírito Santo sair. Ele foi dado mediante a intercessão de Jesus. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco. Pronto. A parte de Deus está feita, do Pai ele enviou, do Filho rogou, o Espírito Santo veio e habita em nós. E agora, o que eu faço com o Espírito Santo? Que você já vive no Espírito. Você já vive. Aí outra metáfora que a gente vai colocar para vocês aqui. É possível que um peixe viva fora da água? Não. Não é possível. Não é possível. Mesmo aquele que tem uma barbatana gigante que diz que é o peixe voador, ele pula, volta para a água. Ele é peixe de água doce, então ele vai viver na água doce. Ele é peixe de água salgada, vai viver na água salgada. Ele é peixe de profundidade, ele só vive na profundeza. Ele é peixe de superfície, só vive na superfície. Ele é peixe de corredeira, ele vive na corredeira. Ele é peixe de represa, ele fica em represa. Aí você tira ele desse ambiente e coloca no outro, já era para o peixe. Já era, ele não consegue mais. Ele precisa viver no ambiente para o qual ele foi criado por Deus. Aí essa mesma metáfora se aplica para nós. Nós já vivemos no Espírito. Aqui estamos nós. Aqui é o nosso ambiente, o ambiente de espiritualidade. Qual que é o ambiente lá fora? Carne.
esse ambiente lá fora, esse ambiente aqui não é do Espírito, não tem conversa. Não tem conversa, não tem acordo, não tem filosofia, não tem desculpa, não tem conversa. Esse ambiente lá fora, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Está escrito na palavra. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne é inimizade contra Deus, de tal sorte que os que querem viver na carne são inimigos de Deus. Então não tem conversa. Aí o apóstolo Paulo já deu a palavra para o senhor, tá? Para mim concluir o raciocínio. Aí o apóstolo Paulo fala o quê? Dá um monte de obras da carne como exemplos, dizendo: meu amigo, a lista é a seguinte: você entrou por esse caminho, não é o caminho do Espírito. Quem vive no Espírito anda no Espírito também. Você entrou por qualquer uma dessas obras da carne, elas são manifestas. A palavra manifesta significa que todo mundo vê. Isso é manifesto, tá? É visível. Se você traduzir assim, as obras da carne são visíveis, tangíveis, perceptíveis, tá certo. Todo mundo vê que esse aqui não é crente, que esse não é nascido de Deus. Isso não é coisa para crente, para filho de Deus, não é. É incompatível. Até os anjos torcem o nariz num negócio desse. A turma passou para o lado de lá. Ora, abraçou as obras da carne, que são na carne não podem agradar a Deus, porque as obras da carne são inimizade contra Deus, de tal sorte de que aqueles que andam na carne são inimigos de Deus. Não quero ser inimigo de Deus. Fica no Espírito. Vem para cá. Fica aqui. Já que você está aqui, anda nessas fronteiras, meus irmãos. Tá mais fácil agora? Ó. Anda nessas fronteiras aqui, ó. Vai até as bordas do Espírito, tá bom? Vai até aquilo que o Espírito Santo está inclinando você. Porque a inclinação do Espírito é vida e a inclinação da carne é morte. Então, se você tem a inclinação da carne, é morte, é o reino dos mortos, é Hades para você, é poço do abismo. Aí o Espírito Santo te inclina para as coisas do Espírito. Ele só pode te inclinar para as coisas do reino de Deus. Ele só pode falar bem de Jesus. Ele só pode exaltar a Jesus. Ele só pode falar, ensinar sobre Jesus. Ele nunca vai estar acima do Senhor Jesus, eclipsando a glória de Jesus. Ele não vai, chega para o lado de Jesus, que agora o culto é meu, o pessoal vai cantar para mim. Eu já falei para os irmãos aqui da heresia dos cantos ao Espírito Santo, né? É uma heresia atrás da outra. Ele não está fazendo isso. Não é movimento do Espírito Santo. Não é. Não é ele que está inspirando essa turma da música aí a ficar cantando Espírito Santo para lá, Espírito Santo para cá. Não é. Por quê? Cristo disse: ele não falará de si mesmo, mas falará do que ele recebeu, a meu respeito. Então ele testifica de Jesus. Jesus ele coloca lá, acima de todas as coisas. De Jesus ele fala: é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. De Jesus ele fala de boca cheia. Quando ele vai falar dele, símbolos, sinais, metáforas, tributando glórias a Deus e ao Senhor Jesus, porque o Espírito Santo ele é adorado com o Pai e com o Filho. Quer adorar o Espírito Santo? Adora o Pai e ao Filho, aí ele é adorado. Quer adorar ao Divino Espírito Santo, sem Pai e sem Filho, ele nem recebe. É impróprio, porque está escrito: em meu nome. Nome de quem? De Jesus, meus irmãos. Aí vem o pessoal do mercado editorial, do mercado fonográfico, do mercado artístico, faz uma composição de letras ao Espírito Santo e está fazendo com o Espírito Santo o mesmo que os católicos fizeram com Maria. O mesmo. Colocaram Maria no lugar do Filho. Agora estão colocando o Espírito Santo no lugar do Filho também. E é louvor do Espírito Santo para lá e para cá. Você pode colocar na rádio, a cada 10 músicas que tocam, pelo menos umas 3 é para o Espírito Santo. Todo mundo agora quer adorar o Espírito Santo. Está errado. Não é bíblico. Mas pelo menos é evangélico, mas não é bíblico. É evangélico, mas não é bíblico. Então está fazendo com o Espírito Santo o que fizeram com Maria. Por isso que devem fazer as lideranças da igreja. Falar para parar com isso. Para com isso, porque o Espírito Santo é adorado com o Pai e com o Filho. E ele não fica com ciúmes, meus irmãos. Não fica bravo. Pararam de falar comigo. Pararam de falar, de adorar a mim. Ele fica bravo, melindroso. Ele glorifica a Deus
quando nós glorificamos ao Senhor Jesus. Aí pronto, aí o Espírito Santo começa a cair, ou a descer, ou a se manifestar. Olha que negócio bom, hein? Coisa boa. Se eu queria falar, você pode estar com a palavra. Não, pastor, isso aí não é nem pelo batismo, né? É pela capacitação que o senhor estava falando hoje, né? Se eu estava lá em um tempo, você estava esperando ser batizado com o Espírito Santo para poder ir para fazer trabalho, você fazer mais. Você não precisa esperar ser batizado com o Espírito Santo para você fazer o trabalho de Deus, não é verdade? Então, tem pessoas que estão confundindo as coisas, né? Eu falei assim, para você receber o Espírito Santo, não precisa ser dessa maneira. Você tem que ter o fruto. Que eu falei para ele, já vi muitas pessoas ser batizadas com o Espírito Santo, pula, fala em língua, e está fazendo tanta coisa errada por aí, quem vai julgar? Eu não posso julgar, né? Estou. Não é verdade? Isso, então, as pessoas esperam a manifestação deste dom para dizer que são batizadas com o Espírito Santo. Não é? Para você batizar tem que o dom é falar em línguas, mas as pessoas hoje estão confundindo as coisas. Ele não tem os frutos e quer que o senhor engole ele. Isso, aí pode falsificar inclusive o próprio dom. Professor. Quem? O senhor lá atrás. Nosso irmão já está retirando as ofertas, tá bem? A sugestão que eu dei semana passada eu continuo mantendo. Né? Tem que trazer um QR Code, porque senão nem as moedinhas estão circulando mais. Eu ia falar, a nossa explicação estava dizendo que agora, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, nós estamos nele, e não há separação. Vou ter um exemplo, né? Isso se confirma na salvação? Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, uma vez que nós nascemos de novo, nós não podemos perder a salvação, porque agora o Espírito Santo mora em nós. A possibilidade de você perder a salvação é se Deus tirar o Espírito Santo seu. E aí a gente tem alguma referência disso? Caso raro, hein? Na Bíblia, tirar caso o Espírito raro. Santo de alguém? Na Bíblia é caso raro. É caso raro. Tem só Himeneu, Alexandre, Fileto, que diz que são citados ali por nome. É caso raro. João fala naquele texto que aqueles que, ele vai dizer, quando aqueles que estavam conosco, que agora não estão mais conosco, eles não eram da nossa parte, eles não eram dos nossos, mas se infiltraram e deixaram. Não que eles eram e agora não são mais, mas que eles já não eram, né? Isso, aí combina com o que João diz, com Judas diz. São sensuais e não têm o Espírito. Pastor Rogério, então assim, grande assim, essa obra de Deus na nossa vida é tão grande, porque assim, o Espírito Santo de Deus, uma vez habitando em nós, eu lembro de Davi, quando ele comete aquele tríplice pecado, ele na oração dele ele fala, não retires de mim o teu Espírito, dando a entender que mesmo ele tendo cometido tantas aquelas atrocidades, ele ainda sentiu o Espírito dentro dele. Então é bem pertinente a colocação do nosso amado sobre essa questão de sair ou não o Espírito dentro de nós. Isso, o Espírito Santo não é assessorista de elevador, sabe? Sobe e desce, sobe e desce. Sim. Não é espírito do terreiro, entra e sai, tá bom? Não é empregado desempregado, não é assim. O Espírito Santo vem, mediante a intercessão do Senhor Jesus ao Pai, aí ele vem. Aí ele entrou. Agora que ele entrou, estarei convosco todos os dias até que isso aqui acabe. Pronto. Perder o Espírito Santo é perder a salvação. Não sai. Então fica conosco todos os dias. E o que faz o Espírito? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está convencido do pecado? Pelo Espírito Santo. Da justiça? Pelo Espírito Santo. Do juízo? Pelo Espírito Santo. Diferença entre Davi e o Novo Testamento. Está com ele. O Novo Testamento está em nós. Está com ele, convence do lado de fora. Está conosco, convence do lado de dentro. Aí toma conta da consciência. E não tem outra coisa que você tenha que fazer a não ser levado à tristeza segundo Deus, diz o apóstolo Paulo. A tristeza segundo Deus conduz ao arrependimento. A tristeza do mundo para a perdição. Então a gente é conduzido à tristeza segundo Deus, se cometer alguma das malditas, dessas coisas da obra da carne aqui, para não ficar nelas, porque as obras da carne são manifestas. A gente vai ver aqui a lista de novo. Tá bem? Olha a lista. Então a gente tem aqui, a lista é aquele farol vermelho. Você está vindo lá, 1 milhão,
farol amarelo e você fala, vai dar tempo. Aí você acelera em vez de você parar o carro. Porque as obras da carne são manifestas. Se você passar agora em frente a uma loja de tabaco, uma tabacaria, você não vai encontrar ninguém ali dando glória, glória e aleluia. Não tem. Não tem. Tem narguilé. Tem uma rodada de cerveja. Se você for em qualquer sambão aí, você não vai encontrar o pessoal lá de coque no cabelo e velo em cima, com Bíblia. Não tem. Não é um ambiente. As obras da carne são manifestas, dá para saber. E como que você sabe? Pelo jeito que a pessoa anda, pelo estilo de vida que ela leva, pelas coisas que ela aprecia, pelas causas que ela defende. Quer dizer, nenhum de nós aqui é tão bobo assim de não perceber a diferença entre obras da carne e obras do Espírito. São manifestas. Aí coloca aqui a lista. Prostituição. Como que é a prostituição? Prostituição tem cara de prostituição, cheiro de prostituição e jeito de prostituição. Não tem aparência de santidade. Se sabe quem que é o garoto de programa e a garota de programa. Aquele que entrega o seu corpo ao desregramento sexual e aquele que mantém a sua castidade. Prostituição. Aí coloca aqui. Impureza. Dá para saber no toque. Dá para saber no comprimento. Dá para saber no olhar. Dá para saber no andar. Lascívia. Corpo à mostra. A procura da próxima vítima. Como diz lá o livro de Provérbios, né? A mulher fica lá no topo da janela, lá procurando a próxima vítima inocente que ela vai chamar para dentro da casa dela. Livro de Provérbios, que fala sobre a mulher adúltera. Idolatria, mais difícil, hein? Idolatria tem algumas sutilezas, porque passa o pano, faz de conta que é Cristo, mas é bezerro de ouro. A gente está no tempo do bezerro de ouro, né? Parece que é evangélico, mas não é evangélico. Parece que é cristão, mas não é cristão. Parece que é de Deus, mas não é de Deus. Idolatria, feitiçaria. Aí essas aqui são obras da carne contra a religiosidade. Aí vem inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões, que é briga mesmo. Começa com uma discussão e termina com facada nas costas. Pronto, entrou por esse caminho, aí o que diz a Bíblia? Isso aqui é obra da carne e não é obra de pacificador. Heresia, porque a pessoa não se conforma com a sã doutrina, tem que colocar a heresia dela. Uma das heresias é essa aqui que eu estou falando para vocês, que é a heresia de adoração ao Espírito Santo. É heresia. E o pessoal sabe que é heresia. Como que a gente sabe que é heresia? Não tem. Está aqui o texto, meu irmão. Está aqui, traduzido em bom português. Não tem. De Gênesis Apocalipse não tem recomendação de adoração direto ao Espírito Santo. Não tem. Não tem oração ao Espírito Santo. O que você tem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Oração. Não. O que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Batizo a pessoa. Só isso. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. O que mais que eu faço? Eu impetro a bênção pastoral. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Unção em nome do Senhor Jesus. Inclusive orar, e depois muitos oram e no final fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz por conta própria. Conta própria. Isso é conta própria, não tem. O texto diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só. E a bênção pastoral, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja convosco. E todos dizem, amém. Fora disso aí, entrou para a tradição, entrou para o atropelo, entrou para a heresia, e a heresia, você não percebe, vai empurrando Jesus para o lado e vai colocando alguém que não pode estar naquele lugar ali. E não é que o Espírito Santo não é Deus, ele é Deus. E acostuma nisso, né, pastor? E vai lá combater isso.
Chega num culto aqui, nosso pastor passou pela juventude, sabe muito bem. Chega num culto aqui onde o louvor ao Espírito Santo, amigo Espírito Santo, Espírito vem e me leva, Espírito vem e me leva. Vai lá e fala isso aí numa pregação para você ver se você não desvia meia dúzia de pessoas. Você está vendo um louvor, repete as 200 vezes a mesma estrofe. Aquilo ali repete. É uma prática chamada mantra. Repete, aquilo não eleva a nada, aquilo ali termina o culto e o tempo do culto e o povo repete aquilo. Que é uma prática oriental, sabe? Que é o mantra. Então, o mantra faz repetições, tantas quantas vezes, para poder fazer uma alteração de estado mental. Não é recomendado também. Senhor? A gente... É uma linha muito tênue. A percepção da divindade e a revelação da Trindade. Quem é quem? O Pai, ele envia, o Filho executa e o Espírito comunica. A Trindade, basicamente, é isso. O Pai enviou, o Filho veio, executou. Jesus disse, eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei um outro Consolador. A gente conhece que o texto ali não é héteros, é halos, é alguém da mesma espécie. É Deus como eu. Quando Paulo chega em Éfeso, pergunta para os irmãos se eles conhecem o Espírito Santo. Se receberam o Espírito Santo. Nem sabemos que há Espírito Santo. Então nós sabemos que há um perigo em não entender a função dos membros da divindade. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito. E eu concordo com o Senhor que nós não podemos atribuir ações do Filho ao Espírito e do Espírito ao Filho. Embora os três são a mesma pessoa. Nós vamos encontrar o texto bíblico dizendo que Jesus ressuscitou a si mesmo. Mas nós vamos encontrar também dizendo que Deus o ressuscitou. Mas nós vamos encontrar o texto bíblico dizendo que foi o Espírito que o ressuscitou. Então a obra redentora, a revelação de Deus, passa pelos três. Às vezes encontramos os três fazendo a mesma coisa, o texto bíblico deixa isso claro. Só que quando nós vamos ver, exemplo, quem criou? Foi Deus. Qual a pessoa da divindade criou? O Filho. Então eu entendo, compreendo o que o senhor está colocando e concordo, só que está um perigo aí. O perigo de anularmos a pessoalidade do Espírito Santo. Então quando nós entendemos que, olha, e de fato o texto bíblico deixa claro que ele aponta a Cristo, ele revela a Cristo, ele comunica a obra de Cristo. Quando ele deixa o homem ciente do seu estado, em João 16:8, diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é seu estado, a justiça é a mão de Deus, o juízo ele aponta para Cristo, sendo o juízo de Deus executado, e quando o homem rejeita isso, ele está permanentemente em condenação. A tradição, ela tem as suas pitadas saudáveis. Porque a fé cristã, ela é embasada na Bíblia, ela emana da Bíblia, mas a tradição boa, e nós conhecemos a tradição boa, ela ratifica o que está na Bíblia. Então, eu queria só, junto com o senhor, tentar traçar um ponto de equilíbrio, para que nesse fato de não se atribuir ações do Filho ao Espírito, não anular a pessoalidade do Espírito. Porque é perigoso. Quando a gente estabelece um relacionamento, ele é o nosso paracleto, é o nosso advogado, é o nosso consolador. Eu e uma boa parte da tradição, nós não encontramos problema em nos dirigirmos ao Espírito Santo. Mas, pelo que o senhor apresentou, há um problema em se dirigir ao Espírito Santo. Agora, se ele é o meu paracleto, se ele é o meu advogado, se ele é o meu consolador, como é que no curso da vida, como é que existe uma pessoa que faz parte da minha vida e que me representa e que ela intercede por mim? Como é que no curso da minha relação com essa pessoa eu não vou poder me dirigir a ele? O Senhor disse que não há oração ao Espírito Santo. Isso. Como me ajuda a entender, como é que eu posso ter um consolador, que é o meu advogado, e eu não vou poder me dirigir a ele em oração? Deixando claro que eu oro ao Espírito Santo. Isso. Então é bom que o senhor esteja aqui. É excelente. E que exerce liderança. Então o que acontece? Teve essa controvérsia de saber primeiro quem era o filho.
Aí a igreja, por 400 anos, teve que estabelecer a pessoalidade de Jesus, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus. Surgiram dezenas de heresias contra o Senhor Jesus. Arianismo surgiu, monarquismo, modalismo, várias heresias surgiram. A Bíblia diz o quê? Da divindade. Isso, a divindade de Jesus. A divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Até que surgiu o apolinarismo. Jesus era um ser híbrido, mas a Bíblia deixa claro, Jesus é Deus e Jesus é homem. Decidiu. E agora a pessoa do Espírito Santo. Aí a pessoa do Espírito Santo, o Cristo diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você não tem como ir diretamente ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo. Não tem como. Só esse texto já fecha a porta. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele está falando isso aqui no capítulo 14, quando chega no capítulo 16 ele fala do Espírito Santo. No capítulo 14 ele já começa a falar. No capítulo 15 ele se apresenta como uma videira, o Pai é o lavrador, eu sou a videira e vocês são as varas. Nem fala do Espírito Santo. Então no capítulo 14 ele fala dele, no capítulo 15 ele fala do Pai, e no capítulo 16 ele fala do Espírito Santo. Quando ele fala do Espírito Santo, fala que ele rogará ao Pai para que o Pai envie o Espírito Santo e esteja conosco. Então essa confusão que existe de orar diretamente ao Espírito Santo, ela tem esse problema. Qual que é a nossa forma? Trinitariana. Então trinitariana significa que Pai é uma pessoa, Filho é outra pessoa, Espírito Santo é outra pessoa. 3 pessoas, um único Deus. Então a pessoa do Pai é só o Pai, a pessoa do Filho é só o Filho, a pessoa do Espírito Santo é só o Espírito Santo. Um está no outro, mas cada um mantém a sua personalidade, individualidade, vontade, inteligência, obra, missão. Então cada um está atuando na sua própria esfera. O que a Bíblia não dá de capa a capa para nós? Nenhum texto de referência de oração direta ao Espírito Santo. Não tem. Aí a gente já tem uma barreira. Nenhum profeta orou ao Espírito Santo. Nenhum apóstolo orou ao Espírito Santo. As 13 cartas de Paulo não têm recomendação de oração ao Espírito Santo. As 7 cartas gerais não têm oração ao Espírito Santo. O Apocalipse não tem oração ao Espírito Santo. O livro de Atos não tem oração ao Espírito Santo. Então, oração ao Espírito Santo não tem. Nos evangelhos e nas cartas e no Apocalipse não tem. Nos profetas e nos salmos não tem. Tá bom. Adoração ao Espírito Santo, a mesma coisa. O Espírito Santo também não é adorado diretamente, nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Ele nunca é adorado. Então esse texto de Jesus coloca uma cancela. Qual que é? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí criou-se a tradição. Há um outro. Então, vamos ficar no contexto da oração. Eu vou lembrar de uma aqui, é de Paulo. Paulo, lá em 2 Coríntios 12, ele diz que rogou a Deus por 3 vezes. E o texto não mostra que ele pediu a Deus em nome de Jesus. O texto diz que ele falou ao Pai. Sim, a oração ao Pai está certa. Entendeu? Mas o Senhor, por exemplo, colocou como uma cancela para que não se ore ao Espírito Santo. Isso. O fato de que quem nos conduz ao Pai é Jesus. Sim, textualmente. Então, Jesus ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso. Então, Paulo não usa a figura do Filho para falar com o Pai. Mas você vê todas as 13 cartas do Paulo, ele pega e coloca o Senhor Jesus junto ao Pai. Todas. Sim. Então é impossível o apóstolo Paulo ter atropelado Jesus, ter atropelado o Espírito Santo e ido diretamente ao Pai. Isso o senhor fala por osmose, por aproximação. O senhor está vendo. Você tem 13 está fazendo cartas. Um panorama de toda você a tem 13 cartas do apóstolo Paulo, isso. 13 cartas. As 13 cartas dele sempre é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre. Mas você não tem nenhuma recomendação apostólica para a oração ao Espírito Santo, nem adoração. Os apóstolos não faziam isso. Surgiu a tradição que você colocou. Surgiu essa tradição onde? Aí tem lá a seita dos montanistas. A seita dos montanistas surgiu lá por volta do século III, tá bem? Montano, ele é a seita do Espírito Santo, é a seita do Consolador, e era o negócio do Espírito Santo ali. Foi condenado o montanismo, porque estava dizendo inclusive que Jesus tinha voltado. Foi condenado o montanismo, é a seita do Espírito Santo. Aí surgiram outros movimentos carismáticos ao longo da história, petrobrucianos, valdenses, todos eles falando sobre o Espírito Santo, com heresias sem fim. Surgiu aí o pentecostalismo. Aí com o pentecostalismo, pouca teologia, mas muita experiência, aí vieram trabalhando a doutrina do Espírito Santo, a trancos e barrancos, encontrando aqui e acolá. Quando chega aqui nos anos 90, está mais ou menos consolidada a doutrina do Espírito Santo.
Aí surgem os movimentos carismáticos, surge o movimento carismático católico, surge o movimento carismático presbiteriano, surge o batista carismático também, além do nosso que é o pentecostal. E o pentecostalismo, com heresias sem fim sobre o Espírito Santo. Quem que tem essa heresia do Espírito Santo? Os neopentecostais. Os neopentecostais são mestres na heresia do Espírito Santo. São mestres. Por quê? Tem culto ao Espírito Santo, busca do Espírito Santo. Aí você vai para as páginas da Bíblia. Nas páginas da Bíblia não tem essa prática. Tem essa tradição de orar ao Espírito Santo. Não tem texto bíblico, tem a tradição. Tem proibição de orar ao Espírito Santo? Não. Tem proibição de adorar o Espírito Santo? Não. Tem recomendação? Não. Tem doutrina? Também não. Então, como não tem, o que fica? Fica essa nuance que você falou, balançado para lá para cá. Não é recomendado, mas não é pecado. Então, pastor, tinha que ter, por exemplo, assim, quando se for a convenção geral das Assembleias de Deus, o tinha que chamar alguém, teólogo ou coisa, não adianta. Explicar. Não adianta. Porque 1995 teve uma revista da Escola Dominical arrebentando conceitos de heresias, veio para cima do Voz da Verdade, quanto mais bateu, mais cresceu. Por exemplo, o nosso pastor André aqui está com dificuldade de entender o Senhor, ele cresceu nisso aqui. Então, por exemplo, a nossa convenção geral, reunir num lugar e ter assim pastor Laércio. um tipo assim do ali, né? E chegar ao pastor Edson. Não consegue. Pastor Laércio, eu não estou com dificuldade, muito pelo contrário. Eu entendi perfeitamente o nosso professor. O problema é que eu vejo que dentro dessa posição, que é correta, é ortodoxa, como a gente aprendeu na aula retrasada, na última não pude estar, mas é uma linha tênue, porque nós corremos o risco de, dentro de uma percepção engessada do que ele está falando, anular a pessoalidade do Espírito Santo. Nós podemos entender que ele é apenas um símbolo, tirarmos dele a pessoa que ele é, como foi dito, nós temos de uma forma trinitariana. Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus, três pessoas distintas. Então, se eu me relaciono apenas com o Filho e com o Pai, o que o Espírito é dentro dessa relação? Se eu não oro ao Espírito, se eu não louvo ao Espírito por tudo o que Ele faz, me apontando Cristo, revelando Cristo para mim, quem Cristo é e a sua obra, porque é Ele que comunica isso. Quem nos convenceu não foi o Filho. O Filho morreu por nós. Quem nos convenceu foi o Espírito Santo. Não foi o Pai também que nos revelou o Filho. Foi o Espírito Santo. Isso é a atribuição dele, é a obra dele. Agora, o problema, o que eu vejo, é que nós podemos caminhar por um trecho de anular a pessoa do Espírito Santo e a sua pessoalidade. Então, é onde eu encontro o problema. Então, o negócio é o seguinte, fica bem nessa coisa que o professor explicou, no sentido de que o papel do Espírito Santo é holofote, no sentido de apontar para Cristo, iluminar Cristo. E isso mesmo está dizendo qual é o que o Espírito Santo faria em nós, né? Que foi dito aqui. Então vamos montar um cenário de uma oração. Eu não posso dobrar os meus joelhos e dizer: Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por iluminar-me, porque Ele ilumina. Quem ilumina é Ele. Eu te agradeço por me iluminar a pessoa de Cristo, por me revelar a tão grande salvação que me alcançou. Porque quem fez isso foi o Espírito Santo. Tá. Posso palpitar? Palpitar? Pode. Desculpa, você já está começando errado. Palpitar. Pai nosso que está no céu. Isso que é oração, não é isso? Essa não é a oração, não é a reza, é o modelo. Não, mas é isso. É a oração dominical, é modelo, ela não é uma... É por isso, pastor, é por isso que a nossa igreja está toda bichada aí. Olha, eu tenho estado no Belém lá nas terça-feiras, eu te ensino aquilo uma vergonha. Tem 30 pessoas num culto de ensino ali naquela igreja ali. A nossa igreja está bichada, a Assembleia de Deus. Ah, mas o senhor fala, eu falo porque eu tenho convenção, sou pastor, eu tenho autoridade de falar. A nossa igreja está bichada em termos. Pois hoje eu estava falando com o pastor Gilberto, isso aqui é uma vergonha, viu, colega? Desculpa. No culto de domingo aqui tem 100 obreiros sentados no culto. Quantos pastores tem aqui? Todos querendo pregar. Né, pastor? Então, a gente todos querendo ensinar. Então, muitas vezes, o que nós fazemos? Por isso que eu penso comigo, a Assembleia de Deus tem que fazer
trazer para ela, falar assim, ó, vocês me perdoam, vocês estão... Sabe que esse dia o pastor falou para mim, estou precisando fora da igreja, eu posso legal? O rapaz falou lá no Belém para mim assim, pastor, o senhor é daqui, eu sou. Deixa eu falar para o senhor, ô menino, meus queridos, só um minutinho aqui. Ele falou assim, eu soube aí que tem pastor aqui que está com um time de futebol aqui dentro da igreja. O senhor acha pecado? Eu falei assim, é pecado. Mas por que pecado? Porque essa pessoa que começou com um time de futebol, o pai dele falou que levava uma madeira para ele no culto e a mãe dele saía da loja, eu não vou falar o nome, eu só conto só o milagre, mas eu não conto. E a mãe dele dava uma madeira para ele depois do culto, para eles dormir. Foram criados, meu filho, dentro da igreja. E esse rapaz que está com um time de futebol, que é um pastor grandão aí que tem time de futebol, ele vai dar conta, você pode ficar sossegado. Eu não vou jogar ele aqui, mas se enquanto estiver na glória, se eu alcançar, que eu vou alcançar, eu vou jogar ele junto para a igreja. Você não preocupa com ele não, entendeu? Entendi. Então, pastor, nossas igrejas estão bichadas. Tá, o que acontece da doutrina do Espírito Santo, o que a gente vê? Nós somos uma sala de obreiros. Isso. Bem? Nós somos uma sala de obreiros. Então eu não posso chegar, Espírito, você me desculpa, viu? Eu não estou bravo, não, meu time de fazer isso, tá? Você é meu amigo. Espírito Santo. Ô Espírito, enche a minha vida, enche. Você vê aí, me desculpa os irmãos que vocês são líderes. Você dá uma choradinha em nós aí, povo. Pastor, esse dia eu fiquei com raiva no culto. O Gilberto viu. Cantar, vamos levantar para cantar e levantar a igreja. Pastor, eu trabalhei o dia todo, a semana toda, eu trabalhei no domingo, cheguei em casa cantado. O camarada levanta, fica 18 minutos com a igreja em pé, cantando. Isso é falta de respeito da igreja. Vamos. Vamos se ater. É uma sala abençoada. Eu bravo não, que é o pastor da igreja, mas se a gente não faz uma reciclagem. Deixa eu trazer aqui o texto, tá vendo? Obrigado. Se a gente não faz uma reciclagem, a gente vai morrer, pastor. Então, nós somos uma sala de obreiros, tá bem? Então, uma sala de obreiros tá saudável, tá? O assunto tá aqui em cima. É um assunto importante por causa que a heresia está tomando conta, tá bem? A heresia de adoração e a oração, o Espírito Santo está tomando conta. Não tem ninguém falando disso, porque aqui pelo menos é uma sala que dá para a gente discutir. No púlpito não dá para fazer isso aqui, porque os jovens não sabem, os adolescentes não sabem, as irmãs não sabem. O púlpito não sabe. Então é como mexer no bezerro de ouro. Você vai ter que destruir o bezerro de ouro, derreter o ouro e fazer todo mundo beber. Então isso é função quem? Pastoral. É função, a igreja tem pastor. Agora, é responsabilidade dos teólogos. Teólogo é levantado para isso. Deus deu tantos pastores e doutores. Colocou os doutores e falou: vocês não vão falar nada? Vai ficar assim mesmo? Faz tempo isso aí. Aí sobre iluminação, por exemplo. Você pega a palavra de Deus, quem é que ilumina? Você pega aqui Efésios, aí a Efésios fala que é o Pai que ilumina. Sobre a revelação, não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então o Pai revela ao Filho. Revelação de Jesus Cristo é qual Deus lhe deu. Então Deus deu a revelação para Jesus Cristo enviar o anjo e falar as coisas certas. Então toda a revelação procede de Deus. Deus revela quem? Deus revela Jesus Cristo. O Espírito Santo testifica de quem? Testifica de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Você abre a carta aos Efésios. Você vê aqui, Efésios capítulo 1. Isso aqui não eu gosto da presença dos irmãos aqui, gostei bastante da presença do nosso pastor Marcelino, justamente por quê? Porque a gente tem que ver o pensamento geral, tá bem? A opinião que o senhor tem e o que diz a Escritura. Então, tradição, tem aquele lado da tradição que é boa. O que a gente está pasmado? Ficamos aí 18 minutos falando: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, eu quero ver algo novo. Aí lá vem o outro cantando, né? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo. Que bonita canção, né? Amigo Espírito Santo da Cassiane, o negócio vai embora. Aí você coloca lá Espírito Santo. Aí temos que recuperar o lugar do Espírito Santo, como o pastor falou. Tá bom, você está falando esse é o você está falando que tem a heresia. Agora queremos saber o lugar do Espírito Santo. Então, sobre a iluminação, Efésios 1, versículo 15.
Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas vossas orações, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória na sua esperança nos santos. Então você vê que quem é que ilumina os olhos do nosso entendimento? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto está dizendo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo dá o Espírito Santo e ilumina os olhos do nosso entendimento. Aí vem o Espírito de sabedoria e de revelação. Aí o que faz o Espírito Santo? Revela e ilumina, mas não sem o Pai. Exato. Nunca sem o Filho. Eles são a obra de um, revela, o Espírito Santo revela o Filho, aponta a obra do Filho, nos faz transformar pela obra do Filho, que foi enviado pelo Pai. Isso. Como o senhor falou, o Espírito Santo revela essa obra. Em 1 Coríntios 2, 9 e 10, aquele texto clássico, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração do homem, é o 9. O verso 10 diz o seguinte: mas o Pai o tem revelado pelo seu Espírito. Então não é o Pai que revela direto. O Pai, pelo seu Espírito, nos revela. Então o Espírito Santo, ele interage e aplica em nós, revela em nós. Nós já encontramos aqui, o Espírito Santo não tem a preeminência. Exato. Tá. Mas ele não é inexistente, ele não é inerte. Ele não tem a preeminência. Também o não tem problema, pastor Rogério, ele também não tem a nesse postulado, entender que o Espírito Santo é nulo. Não tem exclusividade. Então como que ele age? Ele age na comunhão. Na comunhão com quem? Com o Pai e com o Filho. Nunca passando pelo Pai, nunca passando pelo Filho. Então ele é a pessoa escondida no Pai e no Filho. Está oculto no Pai e no Filho. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. Quem conduz a pessoa ao Pai? O Filho. E o Espírito Santo? Qual é o lugar do Espírito Santo? O lugar do Espírito Santo é receber adoração? Não. É ouvir orações? Não. Qual é o lugar do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, selar para a salvação, estar conosco todos os dias, ser a pessoa mais discreta da Trindade. Quando você chegar no céu, você vai ver Jesus e vai ver o Pai, e não vai ver o Espírito Santo. A ação. Oi? A ação. Virá a ação. A ação dele é essa daqui, ó. Aonde os nossos, como que eu posso dizer? Não dá para chamar de amigo, né? Porque eles são... Bom, as testemunhas de Jeová os caminham por aí para chamá-lo de força ativa. Isso, aí pecam contra o Espírito Santo. Caminham bem aí. Aí eles pecam. Por isso que quando eu começo falando que é uma linha tênue. Uma linha tênue é uma linha muito fina. Isso, só que eu não posso estabelecer uma doutrina, uma heresia para combater a outra. Exato. Então, é aonde que passa. O Espírito Santo, nós estamos estudando hoje Viver no Espírito. Como o senhor falou, no meio pentecostal surgiram o nascedouro de muitas heresias. Bastante. E dentre elas, as que dizem respeito à pessoa do Espírito Santo. Que são gravíssimas. Como o senhor falou, eu não posso estabelecer algo para desestabelecer outro. Então, para combater as heresias, eu não posso também apontar a nulidade da pessoa do Espírito Santo. Não, nós não estamos anulando. Não, eu sei que o senhor não está. Só que há um problema, porque alguém pode ouvi-lo e chegar nesse ponto. É bom que as pessoas ouçam a gente. O que o senhor está falando, eu compreendo perfeitamente e concordo. É para o senhor ter uma maturidade, né? Mas agora, aí tem gente que não tem essa sala de aula. Alguém pode sair daqui e dizer, não, o Espírito Santo está com nada. E não é aí, isso. Se disser isso aí, você vê que ele estava cantando à toa, cantarolando. Só cantarolando. 18 minutos de culto ao Espírito Santo, e o Espírito Santo não pode receber culto. Não pode, nem ele, nem os anjos, não podem receber culto direto. A controvérsia que tem no Antigo Testamento. Por que adoravam aqueles anjos que apareciam lá em nome do Senhor? Porque eram cristofanias. Era anjo representando Cristo. Então o anjo não recebia adoração para ele. Era representando Cristo. Confusão. E agora no Novo Testamento? Não tem, meus irmãos. Não é doutrina apostólica. É costume e doutrina evangélica. E essa doutrina evangélica, ela é perigosa por quê? Porque eu estou adorando o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está recebendo a adoração. Não é. Ele não pode receber adoração. Não é ele. Não existe culto ao Espírito Santo. Então alguém está recebendo.
Alguém está recebendo, se não é o Espírito Santo. E quem é que está recebendo se ele não pode receber? O filho? Não, porque o culto não é para o filho. O pai? Não, o culto não é para o pai. O culto é para quem? É ao Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não pode receber. Aí está o problema. Quem é que anda se manifestando nas músicas do Voz da Verdade? Eu pergunto para os senhores. Se eles dizem claramente que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 máscaras de Deus, eles são modalistas. Eu vou chegar num culto de Santa Ceia, quando os varões começarem a cantar as músicas do Voz da Verdade, vou levantar lá em cima em línguas estranhas e vou falar: é heresia o que os senhores estão cantando aí. 200 vozes de heresia. Os irmãos sabem disso? Não, não sabem. Por quê? Porque não se fala do bezerro de ouro. Porque o Voz da Verdade já emocionou muita gente. Só que são raireses, são heresias. Muito. Eu pergunto o seguinte: a gente canta a música do Voz da Verdade. Algum de vocês aqui já foi na igreja do Voz da Verdade? Sim. O senhor já foi? Por que o senhor não ficou? Não, eu fui levar um pessoal. Ah, você não ficou. Eles ainda levaram a não, vou explicar que o pastor vai levar mas que saída! Aí o senhor viu. Antigamente a nossa há 10 anos atrás, íamos cantar em Voz da Verdade, 10 anos atrás. Aí Guarulhos começou cantando, aí nós fomos juntos. Nós não, aí porque ele falou que o batismo certo é em nome de Jesus, só em nome de Jesus. Eu vi ele falando, o Carlos, né? O Carlos falou isso. E o resto é mentira, ele falou. Então, é música evangélica também. Ó, a gente é adventista? Não. Quais são as heresias adventistas? Várias. A gente canta hino adventista? Canta. Canta hino adventista. Nós cantamos hinos do Voz da Verdade. E a música do pessoal da comunidade. Eu pergunto: a gente está autorizado a pegar nossos jovens e levar para a comunidade? Não. Dá para trazer uma comunidade para cantar aqui? Não. Mas a gente canta o repertório deles. Qual que é o problema? O problema é mosca na sopa, pessoal. Uma mosca morta num unguento. Estultícia no meio da sabedoria. Então, se o culto não é o Espírito Santo e as pessoas estão emocionadas, não tem do que reclamar porque a gente não consegue um avivamento em ato contínuo. Porque o Espírito Santo, eu fico perplexo com Deus matando dois filhos de pastor porque levaram fogo estranho ao altar. Foi acidente de trabalho. Eu entrei, acidente de trabalho, não souberam acender a churrasqueira. Aí diz que saiu um braseiro no meio do fogo lá e pegou os 2 filhos de pastor. E ainda proibiu o pastor de fazer o velório dos homens. Ah, mas isso é Velho Testamento. Aí o autor das Hebreus fala: se a palavra dos anjos recebeu justa retribuição pela desobediência, quanto mais vocês pensam que vocês vão receber por pisarem o sangue da graça? A coisa mudou muito. Mudou bastante. Quer dizer, não tem como levar fogo estranho para o altar de Deus. Não tem como. Então a pergunta que se faz na sala de teologia: nós oramos ao Pai ou nós oramos ao Filho? Aí você fala assim: Jesus, ensina-nos a orar. Como que ele ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu. Até agora nada pedistes em meu nome. Peça e recebereis. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então o Cristo ensinou a orar ao Pai. O Cristo ensinou a orar ao Pai. Quando você vai lá no Apocalipse, tem um anjo lá que está com incenso, está com o incensário na mão. São colocados muito incenso para subir com as orações dos santos. As orações sobem até o trono de Deus. Então as orações sobem até o trono de Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus, para responder às orações: Pai, eu rogarei ao Pai. Por quê? O Filho por si só nada pode fazer, mas tudo quanto vê o Pai fazendo, faz igualmente, porque o Pai deu todo o poder para ele nos céus e na terra. Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios, em meu nome. Opa, porque não tem nenhum outro nome, nem o do Espírito Santo, que Espírito Santo não é nome. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum. Espírito Santo não é nome. Jesus é nome. Deus também não é nome. São títulos, tá bem? Que são atribuídos a ele. São figuras de linguagem. Espírito e Santo. Ele é Espírito e a qualidade dele é Santo. Só que o Pai também é Espírito. Deus é Espírito, mas ele não é o Espírito Santo. Então a gente é ensinado por Jesus diretamente a orar ao Pai. Nós vemos os apóstolos fazendo orações diretamente a Deus,
Não tem nenhuma oração que você vê os apóstolos falando. Oração, tá? Oração. Em nome de Jesus nós começamos uma oração agora. Não tem também. O que tem? Tem eles aplicando o nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, pregamos o arrependimento dos pecados. Em nome de Jesus. Mas você não tem essa tradição que nós temos, que é em nome do Senhor Jesus, estou abrindo agora essa liturgia, essa oração aqui. Mas está subentendido, em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Peça. Então a gente pode pedir em nome do Senhor Jesus. Podemos batizar em nome do Senhor Jesus? Podemos. Mas existe, além de em nome de Jesus batizar, ainda existe a forma, vocês vão batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Por isso a gente vai seguir qual forma? A que está no Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que a gente não segue a fórmula de Atos dos Apóstolos? Porque só Atos dos Apóstolos usa, né? Batizando em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos, como doutrina, ele vem depois. Qual que é o livro de doutrina da Bíblia? As Cartas dos Apóstolos. Pastor, Sim, senhor. participando de uma aula dessa que o senhor está passando para a gente, tá? Se eu saio daqui e não pratico nada que eu aprendi aqui, eu estou tendo uma obra da carne, sim ou não? Que pergunta difícil. Qual delas? Né? Porque, por exemplo, a gente vai estar no culto. Tá. O pessoal vai cantar e vai louvar o Espírito Santo. Eu estou lá no culto, certo? Os irmãos vão cantar a voz da verdade em todo o culto de Santa Ceia, que só tem voz da verdade. Não, para cantar, não tem mais nada. Né? O que eu faço? No grupo eu questionei do grupo lá eu questionei. Questionei. Há 2 a 3 anos era proibido cantar essa Agora pode mais. essa praça. Agora é canônico. Não, eu fiz isso. Agora é canônico. E E aí, como que a gente faz? Eu, no púlpito, tá vendo? Eu no púlpito, eu não faço caras e bocas, eu não levanto para escandalizar ninguém. Eu fico ali na minha adoração ao Senhor Jesus, na minha paz. Pastor, mas a minha pergunta é, tá? Participo dessa aula do senhor, uma aula tão abençoada. Estamos aqui, pastores. Mas saio daqui, dou um tropeção lá fora e já falo uma palavra torpe. Vejo um mendigo, passo por ele, no evangelismo falo do amor de Jesus para ele. Então, minhas atitudes lá fora é totalmente ao contrário do que eu estou aprendendo aqui dentro. Fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e aí vai. Sim. Tá? Se eu não tenho esses frutos, eu estou tendo fruto da carne, sim ou não? É que as obras da carne são manifestas, então Sim. tem essa lista, né? Certo? Eu saio daqui e vou para a biqueira. Eu saio daqui e vou para o boteco. Eu saio daqui e vou para o sambão. Eu saio daqui e falo, aquele professor, aquele pastor lá, ficaram lá atrapalhando a aula toda lá, em vez de eles entrarem num consenso. Aí é dissimulação, contento. Essas são as obras da carne. Então o que acontece? Aconteceu no quartel, vai ficar no quartel e na internet. Só isso. Agora, Entendeu? Porque essas aulas são gravadas e depois já são publicadas. Isso aí é a minha voz aí, pastor. Todinha. Aquele caso do pastor que tem o time, sai também. Mas eu vou falar. Aceitou. E no dia que eu Só tiver, resumindo. hein, pastor? E no dia que eu tiver oportunidade, eu vou falar para ele mesmo, porque ele está errado. só resumindo, pastor. Aí o senhor quer chegar ao ponto. Quero chegar ao ponto, tá? Que para mim produzir fruto do Espírito, eu tenho que andar no Espírito. Sim. Né? A palavra de Deus diz, Romanos 8,14, que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses sim, Paulo escreve muito claro, esses sim, são considerados Filhos de Deus. Então, o que nos ajuda a chegar até a salvação, porque a salvação é perseverar até o fim, né? É obra do Espírito. Agora que a gente já viu isso, tem o problema da heresia, que é uma só, a gente nem continua a lista, uma né? controvérsia. Mas não tem como eu dizer que sou um servo, que sou um obreiro, que sirvo a Deus e vou dar bom testemunho se não tiver ação do Espírito. Para mim, se não tiver ação do Espírito Santo mesmo. E uma das ações do Espírito Santo é a mansidão. Mansidão, Né? justamente. Mansidão. Receber com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, né? Sim, senhor. Acredito também nessa parte que o irmão está dizendo aí, Vocês estão com calor, pode ligar o ventilador. espírito de mansidão, aí acho que entra também na questão da moderação, né? Então, por exemplo, a gente sai daqui, recebeu essas informações, e aí acontece algo ali no culto, eu já vou fazer como, vou fechar a cara, já vou falar para outro irmão, ó,
esse hino aí não deve, não sei o que, você propaga tudo de um jeito tudo distorcido. Bem lembrado. E aí entra também no aspecto que o André está dizendo, anula a atuação do Espírito Santo. Então, ó, não pode mais fazer isso. Aí do outro lado, não, tem que liberar tudo, porque assim. Então acho que também entra nessa parte. Já aconteceu isso que você está falando, lá o nosso irmão André falou também, no século II. Então no século I, surgiram os espirituais, que era gente que andava de igreja em igreja, profetizando e vivendo às custas da vida da igreja. Chegou no segundo século, esse pessoal era um monte de gente espiritual que andava levando revelação e vivia à custa da igreja. Século XXI. Aí chegou o século II, os pais da igreja, que não eram mais judeus, eles pegaram e falaram, virou bagunça. Então estão proibidos, quem não é membro da congregação, de ministrar na congregação. Eles proibiram o ministério itinerante. Quando eles proibiram, aí acabou esse movimento de espírito para lá, espírito para cá, porque a ênfase era o quê? Cristo, na evangelização, falar sobre Jesus e sobre a igreja. Aí século II, terceiro e quarto é falar sobre a igreja. Acabou a questão do Espírito Santo zanzando para lá e para cá com os chamados peripatéticos, gente que anda para lá e para cá. Aí os dons do Espírito Santo, que eram abundantes no primeiro século, foram recolhidos. Aí vem a doutrina dos presbiterianos, que os dons do Espírito Santo eram para o primeiro século. No segundo século e terceiro, quando já tinha a Bíblia pronta, não precisa mais daqueles dons, porque os dons eles eram ferramentas para o primeiro século. Aí ficou do século II até agora, século XX, sem a busca ao Espírito Santo, sem a crença da manifestação plena dos dons do Espírito Santo, que é o perigo que o pastor falou. Então vamos começar a combater esse negócio de doutrina de heresias do Espírito Santo e vamos deixar as pessoas entenderem a bel prazer. Não vão entender a bel prazer, a doutrina é essa. É assim, nós vamos continuar ensinando sobre batismo com o Espírito Santo, evidências em línguas estranhas, derramamento dos dons, cura divina, os 9 dons, o fruto do Espírito Santo. Vamos falar bastante do Espírito Santo. O que a gente vai dizer? Só não faça isso, porque isso não é escriturístico, não é ele. Pode ser emocionalismo e pode ser obra da carne, que é idolatria, mas não é ele. O que eu não vou fazer? Eu não vou chegar num púlpito, num culto de domingo, e vou falar isso, porque tem um culto apropriado, que é o culto de quarta-feira, e esse culto de quarta-feira, que é o culto de ensino, tem uma pessoa responsável pelo ensino, que é o pastor da igreja, não é o Rogério. Porque eu vou fazer isso aqui, vou causar um estrago ali na mocidade, nos adolescentes, nas irmãs e no púlpito, e você chamar a atenção, por causa que deixar crescer ambos juntos até a ceifa. Agora o pessoal já está fazendo isso. O pastor da igreja chama a liderança e fala, pessoal, na hora de escolher as músicas, só não escolhe sobre o Espírito Santo, escolhe sobre Jesus, Deus, pega o hinário evangélico, entendeu? Põe uma outra roupagem ali, deixa o voz chama os irmãos e fala, deixa o voz da verdade lá no Voz da Verdade, ou então na internet, o pessoal que gosta, né? Canta um sino menorzinho, para ter um pouquinho da mensagem. Esse é um ponto interessante. Não é que o pastor Laércio ficar de pé, não. Na década de 90 para cá. Todo mundo em pé, mas aquele pastor Eu chego aqui 6 horas parado, não chego para orar, eu presto atenção. Pega o microfone, todo mundo em pé, ó. Por favor, meu filho. Você não chega aqui, se você estivesse orando comigo. Se fosse o dia que eu estava com dor nas costas, Mas esse é um ponto interessante, essa questão da introdução desse tempo de louvor dos cultos da década de 90 para cá, que a gente viu com o advento do batismo da Lagoinha, que tinha, aí já tem o Voz da Verdade, tudo isso. E aí começou-se a fazer o quê? Diminuir o tempo de pregação, de ensino e louvor. Hoje a gente tem aqui, eu fico contando aqui no nosso culto, 9 louvores, 10 louvores.
E de 10 louvores. E aí você tem um culto em que uma hora e pouco é feito para louvor. E com doutrinas cheias de heresias, com um monte de coisas assim. E infelizmente, muita doutrina que é colocada para a igreja é fruto desse neopentecostalismo que está introduzido dentro do meio gospel, que traz essas letras e estão ensinando a igreja. Eu tive um amigo, sabe, a gente trabalhava junto no mercado, né? Aí meu amigo, ele tinha esse negócio de cantar, ele entortava a boca, ele falava, cantarola. Jesus mesmo, você vê assim, quantos hinos Jesus cantou? Um só. É verdade. Foi na noite da ceia, cantou um hino e foi pra oração. Um só. Então os louvores são bons, eles são de integração dos jovens, sabe? É um ministério dos jovens, das irmãs, das pessoas. Ele é bom, ele é de comunhão, mas por isso que tem liderança nos departamentos e tem regente. Ô pastor, E tem o pastor para fazer a doutrinação. Aqui não. Aqui, vamos fazer o seguinte, para a gente não acabar com tudo, vamos fazer que nem a gente fez com a televisão. Chegou na convenção e liberou a televisão, mas não chega na congregação. Deixa os irmãos se tocarem que a gente não está falando mais no assunto. Era assim, era proibido. Pararam de proibir. Aí, por que não estão proibindo? Aí um irmão comprou, ninguém falou nada, outro comprou, não falou nada, aí a irmã foi lá e cortou o cabelo, ninguém falou nada, porque lá na convenção o pessoal já tinha dito, pessoal, isso aqui não é mais, a gente tem que comprar uma emissora de TV e os irmãos vão ter que ter TV para assistir nosso programa. Não vai dar. Então, até tem bastante das igrejas também. Tem bastante, então não tem o tamanho do número aqui. Então entra num versículo que está em alta em mídia. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Verdadeiramente você é liberto. Isso, é só. O mundo faz, você está no mundo, mas verdadeiramente você não vai fazer porque o mundo faz. Meu pastor falou, sai daqui, você vai viver o seu cotidiano, sua vida real. O seu testemunho fala por si. Amém. E o Espírito Santo nos conduz em paz, né, meu irmão? Nos conduz em paz. Aí uma recomendação seja essa, né? Tentando chamar um regente e falar, esse aqui não, vai por outro, tem um repertório gigantesco, né? Esse aqui não. Aí vai apagar o Espírito Santo? Não vai apagar o Espírito Santo, muito pelo contrário. Por quê? Porque o Espírito Santo vai atuar através do nome do Senhor Jesus e vai fazer o que ele tem que fazer. O serviço dele é esse. Eu não gosto de fazer uma coisa que não tem nada a ver com a minha função. É desvio de função. Não é desvio de função. Então, sobrecarregado. É isso que fala. Sim, senhor. O que nós temos é uma convergência. Tá? É uma convergência, nós não temos uma divergência. Compreendemos da mesma forma. O meu receio, como professor, como evangelista, membro do ministério da igreja, é que os irmãos desvirtuem exatamente isso, que é a ortodoxia de quem é o Espírito Santo e qual é a sua função. Vocês lembram quando tinha as heresias dos anjos na igreja? Aí tinha as heresias dos anjos e era anjo em todo lugar da igreja, todo mundo tendo visão de anjo. O senhor passou por essa época? O senhor é da pré-antiga, né? Sou desde 77. Eita, eu estava nascendo ainda, eu nasci em 86. Aí, lá nos anos 90, teve a heresia dos anjos. Tem anjo voando nesse lugar, em cima do fogo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Varão de fogo tem desse lugar, é varão de guerra. Aí catira, né? Aí surgiram os seminários teológicos. E veio uma revista de angelologia na Escola Bíblica Dominical. E os teólogos, sentaram a madeira contra a adoração aos anjos, oração aos anjos também, e invocação de anjo. Senhor, põe um anjo aqui, põe um anjo acolá, não sei o quê. Aí a igreja entendeu. Você pode ver que a igreja entendeu. Pararam de falar dos anjos, quase nem fala mais de anjo. Quase nem fala mais de anjo. E eles pararam, e os anjos pararam de trabalhar? Dente de ouro. Os anjos pararam de trabalhar? Não, continuaram trabalhando do mesmo jeito, porque eles são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjo tem que ser discreto. Pronto. Então, o Espírito Santo vai continuar fazendo a mesma obra que sempre fez, sendo derramado da mesma forma, só que ele não vai mais ter um culto ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não recebe esse culto, porque toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Cordeiro. Senhores,
Vamos para a nossa igreja, tá bem? Então, toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Cordeiro. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, as do presente e as do porvir. Só por ele, tá bem? Obrigado pela participação dos senhores, tá bem? E pela saudável aula que nós tivemos aqui. Vamos agradecer ao Senhor.